E aí, galera, vamos seguir? Mais uma questãozinha, prova 1. Vamos para as 3 últimas questões da prova 1. Vamos lá? Olha só isso. Mesma prova, Sesgar Rio, prova de 2018, tá ok? 15 questões. Das 15, eu vou corrigir a terceira sobre concordância. Terceira questão de concordância numa prova de 15 questões do ano passado da Sesgar Rio. Então, prestem bastante atenção, porque concordância é um assunto que vale a pena focar para fazer tal prova, tá ok? Questão número 13. A forma verbal destacada atende às exigências de concordância da norma padrão da língua portuguesa em A. A ocorrência de pressão alta nos moradores das regiões próximas dos centros urbanos resultam do consumo de água. Galera, a ocorrência de pressão alta nos moradores das... Olha só que maldade. A ocorrência de pressão alta nos moradores das regiões próximas dos centros urbanos. Veja que várias palavras, uma sequência de palavras verbo perto do verbo resultar estão no plural. Moradores das regiões próximas dos centros urbanos resultam. Mas, na verdade, o núcleo do sujeito é a ocorrência. A ocorrência de pressão alta nos moradores resulta. Deixa eu corrigir isso aqui porque ficou bagunçado. Resulta no singular. Percebeu? Maldade. Deixa eu diminuir aqui, ó, para não ficar na sua frente. A ocorrência de pressão alta resulta no consumo de água com uma grande quantidade de sal. Percebeu isso? Com uma grande quantidade de sal. Então, cuidado que aí a maldade está aqui. Vários termos próximos ao verbo estão no plural. Aí a pessoa no embalo entende que deve ficar no plural também. Sempre procure o núcleo do sujeito. Se eu estou falando em concordância, a forma verbal, verbal atende às exigências, ou seja, está correta a utilização, não é a letra A. B. A usina de tratamento destinada a retirar impureza dos rios, lagoas e mares despoluem a água. Olha só de novo, maldade, ó. Impurezas de rios, lagoas, mares despoluem. Quem vai no embalo do termo que precede acha que tem que estar no plural. Mas o que despolui a água é a usina de tratamento. A usina de tratamento destinada a retirar impurezas. Ela que despolui, né? Despolui. Certo? Despolui. Deixa eu riscar aqui no plural. Tá? Tem que estar no singular. Despolui. Certo? Despolui. Não é despoluem no plural, porque no caso sujeito no singular, verbo no singular, tá errada a letra B. C. As árvores existem ao longo dos leitos dos rios, desculpa. As árvores existentes ao longo dos leitos dos rios são, oh, coisa linda. As árvores são fundamentais para manter a vazão dos rios. Ó, por enquanto letra C, hein? Ainda não vi a D e a E, mas por enquanto a letra C. D. Nos açudes próximos a grandes mineradoras, a concentração de bactérias e de toxinas tornam... Olha só, de novo. Bactérias e toxinas tornam. Mas não são as bactérias e as toxinas. É a concentração delas que torna a água imprópria para o consumo. Olha só que sacanagem, viu? Termos que precedem o verbo estão no plural, aí muita gente acaba concordando no plural também, só que você tem que interpretar e achar o núcleo, o foco da informação do sujeito, que nesse caso é concentração no singular, verbo no singular. Para que os consumidores tenham a consciência do mau uso que fazem da água, é essencial os estudos. Não. Inverte isso aí, vai. Os estudos são essenciais. Os estudos sobre a escassez da água são essenciais, tem que estar no plural, porque o sujeito está no plural e está depois do verbo. Nesse caso, o que pode dificultar aí é o fato do sujeito vir depois e a pessoa não perceber e acabar achando que a concordância está correta. Procure sempre o sujeito e o seu núcleo. No caso aqui, o núcleo do sujeito é estudos, aqui ó, estudos no plural,
verbo no plural e não no singular. Os estudos são essenciais. Beleza? Então, vamos voltar para a questão. Questão número 13. Resposta realmente é a letra C, porque nesse caso o verbo são no plural concorda com o núcleo do sujeito, que é árvores. Mais uma questãozinha de concordância. Cuidado, é um assunto muito recorrente, é um assunto muito cobrado e você não pode ficar para trás nessa. Vamos para a questão número 15, vamos lá? A pontuação. Terceira questão de pontuação. Olha só, eu tenho uma prova de 15 questões. Dessas 15, 3 foram de concordância e eu estou fazendo a terceira de pontuação. Galera, qual é o objetivo desse curso online? Chamar a atenção de vocês para os assuntos que vocês devem focar. Somos do Focado no Edital. A ideia é focar no conteúdo mais abordado, no conteúdo que está no teu edital e que a Sesga Rio costuma trabalhar. Ficou claro isso? Então, ó, 3 questões de pontuação, 3 questões de concordância, traduzindo. Pontuação e concordância, nesse caso, equivale a... São os termos que equivalem a 40% dessa prova. Perceberam isso? Tome cuidado, assunto importante, assunto recorrente. Vamos ver a questão de pontuação. Foi utilizada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em... A escassez e a contaminação da água causam, por ano, a morte... pouquinho. Nesse caso, por ano é um termo deslocado. Ideia de tempo. Ó. O termo tem que estar entre vírgulas. Que, se você perceber, como a morte de 5 milhões de crianças em todo o planeta é o complemento do verbo causar, eu acrescentei, eu desloquei para entre o verbo e o seu complemento um termo. Então ele deve ficar entre vírgulas e só tinha uma vírgula antes. Tá errado. Ou ele tem que estar todo isolado por vírgulas, tá ok? B. A maior parte da água existente no planeta, que é de água salgada, precisa desse... A maior parte da água existente no planeta, que é de água salgada, precisa ser dessalinizada para servir a população. Gente, quem é de água salgada? Fala. A maior parte da água existente no planeta. Lembra que essa oração, esse aqui é um pronome relativo? Que, como eu já falei, deixa eu envolver isso direito, porque eu acabei envolvendo a tal vírgula a ser avaliada. Essa oração introduzida por esse que é de... A gente quer de água salgada? A maior parte da água existente do planeta. Veja que nesse caso, eu estou caracterizando o termo. Lembra que eu falei de oração que caracteriza, oração adjetiva? Eu lá na outra questão de vírgula eu falei, oração adjetiva tem 2 tipos. Aqui vem entre vírgulas e aqui vem sem vírgulas. Sem vírgulas é restritiva, com vírgula é explicativa. É uma oração explicativa, gente. Deixa eu dar um destaque aqui com uma outra cor. Vou pegar um azul bonito. Ó, essa vírgula aqui e essa vírgula aqui, elas isolam essa oração adjetiva explicativa, isolada de maneira correta, caracterizando o termo anterior a que se refere. Por enquanto, letra C ou B é a minha favorita. Vou deixar marcada aqui, tá bom? C. A precária rede de distribuição de água na Amazônia impede... Quem impede, impede alguma coisa. E o que impede? Que muitas pessoas tenham acesso... Gente, tudo isso aqui, ó, que vem depois do verbo impedir, é seu complemento. Vou botar uma vírgula entre o verbo e o complemento. Eu só coloco vírgula entre verbo e complemento se eu inserir um termo entre eles. Uma vírgula aleatória assim, ó, tem nada a ver. Impede que muitas pessoas vá direto. Se eu acrescentar algo entre o verbo e seu complemento, esse termo tem que estar entre vírgulas. Como é o caso da letra A, ó, por ano, entre vírgulas. Também estava errada a letra A porque não estava entre vírgulas, só tinha uma vírgula antes. Inserir um termo entre o verbo e o seu complemento, o termo tem que estar entre vírgulas. Botar uma vírgula aleatória entre eles, sem sentido. D. Os racionamentos mais urgentes e necessários à medida que a
Nossa. Os racionamentos tornaram-se mais urgentes e necessários à medida que... Não. Essa oração... Os racionamentos tornaram-se mais urgentes e necessários. É uma oração. À medida que a água não era tão... E se a medida aqui é o conectivo entre as duas orações, uma locução conjuntiva. Não tem por que botar essa vírgula entre a conjunção e o restante da oração. Não tem o menor sentido. Você até poderia botar uma vírgula antes do à medida que para separar as orações, mas como está tudo na ordem, nem precisava. Os racionamentos tornam-se mais importantes à medida, se você quiser dar uma ênfase. Mas nem era necessário. A frase é uma frase única e direta, não tem por que botar essa vírgula, principalmente a vírgula entre o termo conectivo e o restante da oração. Mal utilizar essa vírgula, sem sentido. Uma boa parte da população mundial não conta... esse é um erro mais grave ainda. Uma boa parte da população mundial é o sujeito. Conta é o verbo. Aqui, ó. Vírgula de sujeito e verbo. Jamais. Vírgula de sujeito e verbo. Mas jamais. Regra básica. Não se utiliza vírgula de sujeito e verbo. Da mesma forma que entre o verbo e o seu complemento também não usa. Só se eu inserir um elemento entre eles. Certo? Porque nesse caso não tem o menor sentido botar uma vírgula entre sujeito e verbo. Queridos, questão número 15, letra B de bola. Beleza? Gente, estamos encerrando a primeira prova. 15 questões de língua portuguesa. Vocês estão começando a perceber determinados assuntos que vão ser cobrados certamente na prova de vocês, porque a Unirio costuma manter um padrão, e é exatamente esse padrão que nós vamos continuar avaliando nas provas que vem pela frente, tá ok? Galera, vamos estudar! Em conformidade com o acordo ortográfico da língua portuguesa vigente, atendem às regras de acentuação todas as palavras. Eu tô rindo aqui, porque quem já assistiu minhas aulas, os grandes aulões organizados pelo Focado no Edital, eu dou várias aulas preparatórias, participo dos mega aulões organizados pelo Focado, e em todas as aulas eu acabo sempre tratando desse assunto, que, curiosamente, a galera tava falando assim, cara, como a gente tá velho, né? Eu não aguento mais as pessoas falarem assim, em acordo com o acordo ortográfico da língua portuguesa. O que eu ouço de gente ainda falando assim, porque a nova ortografia, não conta pra ninguém não, mas a nova ortografia já vai fazer 10 anos agora. Em janeiro de 2020, a nova ortografia completa 10 anos. Você tem noção que para uma criança que está aprendendo a ler, nova ortografia, mas não é nova, é ortografia. Rian, mas é difícil a gente se acostumar. Caraca, já tem 10 anos, gente. Se você já está estudando concurso público há alguns anos, se você já acabou teu ensino médio há pelo menos 10 anos, isso é uma coisa que você já tem que carregar com você. A nova ortografia já é uma coisa que tem que estar incluída. Saber as regras é claro que é essencial, mas muita gente fala, ainda confundo com as mudanças. Poxa, gente, é fundamental que vocês conheçam, e eu tô rindo por quê? Porque às vezes conteúdo básico, como por que uma oxítona é acentuada, por que uma paroxítona é acentuada, e assim vai, isso é fundamental que vocês saibam. Prestem bastante atenção. Android, Odisseia e Residência. De cara, você já vê ali a palavra Odisseia, da mesma forma que geleia, ideia. Você pensa logo em ideia, já sabe que entra na ideia da Odisseia, e a Odisseia está correto. Por quê? Quando a gente tem ditongos abertos, tônicos, quais são eles? Vou botar aqui, ó. El, oi e ei. Por exemplo, aqui, ó. Chapéu, herói e anéis. São acentuados, obrigatoriamente acentuados. Só que isso era sempre acentuado. Porém, com a nova ortografia, com o acordo ortográfico, vejam só, herói é acentuado. Por quê? Porque está na última sílaba. Já a palavra heróico deixou de ser acentuado. Por quê? Não está na última sílaba, ó. É um paroxítono. Então, todas as palavras com ditongo aberto tônico, esses três, el, oi e ei,
eles só serão acentuados se estiverem na última sílaba. Como eu falei para vocês, ó, de novo, ó, chapéu, última sílaba, herói, tá aqui do lado, e o és de anéis, não é isso? Pastéis, continua acentuado. Agora, olha a primeira palavra, androide. Olha o oi que eu estou mencionando aqui, ó. Aqui, eu estou tentando fazer uma setinha aqui com essa caneta, aqui, ó. Oi de androide, está na penúltima sílaba. O que acontece? Esse acento não existe mais. Android não é mais acentuado. Então, se atendem às regras, eu quero a correta. Letra A primeira palavra já está errada. Odisseia, está tranquilo, e residência. Opa, deixa eu botar aqui, ó. É uma paroxítona terminada em ditongo. Lembra da regra das paroxítonas? É por isso que eu estava rindo. Daqui a pouco eu vou botar a nossa dica lá, nossa situação. Se você ainda não conhece, eu vou falar daqui a pouco. Arguição, tinha trema caiu no logo curto. Refém é um paroxítona terminado em, não é isso? E mausoléu, olha o el aqui, ó, aqui, ó, mausoléu, oxítona, de tongo aberto tônico, palavra oxítona é acentuar. Desbloqueio, nunca teve acento nenhum, nem trema, porque que o é dígrafo. Pelo caiu acento, gente. Pelo caiu acento. Pelo de cabelo tinha acento. Agora ele é escrito sem acento da mesma forma que a junção da preposição por mais o, passo pelo caminho, pelo, né, preposição por mais artigo o, pelo também não tem acento, assim como o verbo pelar é o pelo, tinha acento agudo, acabou o acento diferencial, tudo é escrito da mesma forma. Escarcel é da mesma regra de mausoléu, então letra C não é, por enquanto a única que está corretamente escrita é a letra B. Feiura. O que acontece? Esse U faz parte daquela regra do hiato, lembra? Aqui, ó, sa, U, D. Como A e o U formam hiato, ou seja, vogais em sílabas diferentes, a regra diz, quando você tiver o I ou o U fazendo parte de um hiato, I ou U tônicos, estando eles seguidos ou não de S, devem ser acentuados, só que tem uma exceção. Dentro da nova ortografia, com um novo acordo ortográfico, aqui, ó, tá vendo que tem um ditongo na frente? Fei, U. Com um ditongo na frente, esse acento cai. Isso é coisa da nova ortografia. Feiura era acentuado, deixou de ser porque tem um ditongo na frente do tônico. Enjoo era acentuado, não é verdade? Enjoo era, ó, botei aí para falar como era, perdeu esse acento, então enjoo tá certo. Maniqueísmo entra na regra que eu falei, lembra que eu falei? O I ou o tônico, ó, sa, I, da. O I é acentuado, aí eu falei assim, ó, seguido ou não de S. Se você percebeu, maniqueís, aí ó, o I do hiato, seguido de S. Mesma regra, tá correta a marcação, só que feiura está errado. Sutil, tranquilo, não tem acento. Assembleia, aí o assembleia, aqui ó, lembra do Odisseia, que não tem mais acento? Assembleia também perdeu acento, porque entra na regrinha aqui, ó, vou até botar a setona grande aqui, ó. A seta grande pro E de tongo aberto, ó. Tem que ser na última sílaba. Assembleia, tá na penúltima. E arremesso nunca teve acento, então realmente a resposta da questão é a letra B de bola, beleza? Lembrando, hein, gente, palavras oxítonas, deixa eu botar aqui, ó, oxítonas, são terminadas em A, AIS, ES, OS, em e ENS, correto? As proparoxítonas, sabe que são todas. Agora, quando eu falo das paroxítonas, eu tava rindo porque eu falo que um aluno meu, Caio Bruno, um garoto, tinha 10 anos tentando vaga no colégio militar e no Pedro II. O sonho dele era no colégio militar. E aí eu tô fazendo uma questão com o Caio Bruno, pedindo exatamente a questão, pedindo quais são todas as palavras que são acentuadas dentro da mesma regra. Aí eu pergunto pra ele aqui, qual é a certa? Ele do nada abaixa a cabeça e faz assim, ó. Ei, ali no chão. Eu falei, que isso, moleque, que você tá falando? Eu falei, ei, ali no chão.
eu entendi que ele estava chamando alguém, né? Eu falei, que porcaria é essa? Aí do nada ele volta a cabeça e fala assim, a resposta é letra A. E era a letra A. Eu falei, que isso, moleque? Quem tu estava chamando? Ele, não, falei isso aqui, ó. Aí ele escreveu assim pra mim, ó. Ei, psiu, li no chão. Aí eu já pensei assim, né? Que isso? Li no chão pra mim já era o nome do demônio da resposta aqui que ele falou. Né? Ele chamou alguém, eu preciso li no chão? Diz aqui qual é a resposta. Aí eu falei, o que é isso? Aí ele falou assim, professor, são as terminações das paroxítonas. Faltou uma perninha do R aqui, ó. Como assim? Ele falou aqui, ó. Ei, de tongo. Psi, de bíceps. I, tá vendo o izinho de psiu? O I de táxi, é acentuado. Aí quando ele sublinhou o U, aí eu falei, se ferrou. O U não tem paróxito terminado ali. Não, professor. É só para lembrar disso aqui, ó. Uns e os. Álbuns e vírus. Aqui eu tô na frente, né? Deixa eu sair aqui, ó. Olha lá. Álbuns e vírus. Falei, moleque, que isso? Aí continuou. Fácil, o I já foi. N, hífen. U são essas terminações aqui, né? Que, ó, R de fêmur. X de tórax. An de ímã. Ião de órfão. Falei, moleque, que é isso? O moleque inventou uma frase que tem todas as terminações das paroxítonas acentuadas. Eu falei, garoto, que louco. E as proparoxítonas todas são acentuadas. Então, qualquer coisa não lembra das paroxítonas acentuadas? Chamo-lhe no chão ali no chão. Porque eu fiquei abismado, mas anotei aqui para te contar. Então, todos meus alunos agora que eu dou aula, ó, decora lá a macumba do moleque lá, tá? Para vocês acertarem na hora da prova, tá ok? Galera, esse bloco já foi longe demais, ó. Só 3 questões, tem muito mais coisa pela frente. Vamos estudar! Olha ela aí, a questão que faltava no nosso conteúdo programático, questão de colocação pronominal. Rapidinho. Preciso molhar o ó. Colocação, utilização de pronomes. Os pronomes podem ser apresentados, os pronomes pessoais oblíquos, átonos, podem ser utilizados de 3 maneiras. Antes do verbo, depois do verbo ou dentro do verbo. Próclise, mesóclise e ênclise. Quando a gente fala em colocação pronominal, é importante a gente entender que o pronome obedece a determinadas regras de utilização. No português do Brasil, há o uso tradicional de próclise, o pronome precedendo o verbo. E por isso que existem várias regras de obrigatoriedade da próclise. Existem elementos no português que atraem a próclise para frente. Agora, a próclise para frente não. O pronome para frente, tirando o caso de próclise. Não vou trair próclise para frente, o pronome para frente. Falei de maneira errada. Ó. A posição do pronome ser destacado atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em A. É preciso que os estados em que há maior degradação ambiental não neguem-se. Uma das primeiras regras de colocação pronominal diz o seguinte: palavra de sentido negativo. Deixa eu descer aqui, ó. Beleza? Palavra de sentido negativo obriga o pronome a vir para frente do verbo. Tem que acontecer a próclise. Então a letra A já está errada. Eu quero que atende às exigências. Ou seja, seja correto. Então letra A, fora. B. Há uma grande pressão social para que as pessoas mantenham-se felizes e sintam-se realizadas. Bom, aí a gente tem um detalhezinho que me deixou meio encucado. O que acontece? A banca, ela trouxe um probleminha que me afligiu. Que é o seguinte, nessa questão, eu tenho para quê. O para quê é uma conjunção subordinativa. Para ser mais preciso, uma locução conjuntiva. A gramática diz que quando eu tiver essa conjunção subordinativa, eu tenho um caso de próclise obrigatória. O problema é que entre essa conjunção
E o pronome, o verbo com pronome, tem outros elementos. A banca considera essa alternativa como errada. E eu entendi que é devido a essa conjunção subordinativa, que seria o único elemento atrativo que atrairia o pronome para frente do verbo. Da mesma forma que o ser, de mantenham. Ambos deveriam ir para frente, de acordo com essa regra. Agora, outra situação é que, como são duas orações, a gramática diz que no início da oração deveria haver próclise. Não que o E seja atrativo. Chama ele para frente, entendeu? Mas seria início de oração. Mesmo assim, com o E não se encaixaria. Eu acredito que a banca entendeu que o fato de haver uma conjunção subordinativa, que é um elemento de atração de próclise obrigatória, seja o motivo para a letra B estar errada. Da mesma forma, a letra C. Se os órgãos responsáveis pela proteção dedicarem-se, o C também é uma conjunção subordinativa. Na letra B, subordinativa final, por ideia de finalidade, e o C é uma conjunção subordinativa condicional. Por isso que eu fiquei mais aliviado, porque a B e a C, ambas apresentam o mesmo elemento atrativo, mas que não está próximo do verbo. A banca deve considerar que, mesmo não estando próximo, será um elemento atrativo. Letra D. Quando os institutos de pesquisa se preocuparem, olha aí, esse quando também é uma conjunção subordinativa. Quando a ideia de quê, gente? Tempo, temporal. A banca já botou o C na frente do verbo. Por isso que a resposta é D de dado. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Eu sempre vi situações de conjunção subordinativa sendo elemento que atrai a próclise quando estivesse imediatamente antes do verbo. Em todas essas alternativas que eu mencionei, B, C e D, há conjunções subordinativas, o que facilita a resolução da questão. Vou voltar, Na letra A tem ênclise, na letra B tem ênclise, na letra C tem ênclise. Nas três primeiras, o pronome vem depois do verbo. Vem a letra D com próclise e olha a letra E. Livros e autoajuda fazem muito sucesso atualmente porque ensinam as pessoas a nunca sentirem-se. O nunca, galera, tem dois detalhes. Além de ser palavra de sentido negativo, que já é atrativo, o nunca é um advérbio. E advérbio também é elemento atrativo de próclise. Então, o pronome deveria estar na frente. Então, realmente, além de ser um indício de que a letra D é a resposta no seu único caso de próclise, sim, há um elemento atrativo, que é a conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa, palavra negativa, advérbio, existem pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome indefinido, frases interrogativas, frases exclamativas. São muitos os casos em que a próclise é obrigatória. Esses aí são alguns deles e, nesse caso, a resposta realmente é a letra D, porque tem a conjunção subordinativa temporal que pede para que o pronome venha para frente do verbo. Correto? Corrigindo essa questão, a gente está encerrando o conteúdo programático da prova. Como a gente sempre promete, a gente fica focado no edital. Não é à toa que o nome desse grupo tem tanto sentido. Sempre trabalhamos em cima daquilo que você precisa saber para fazer a sua prova, galera. Volto a dizer, para aprender português a gente leva anos, mas para fazer uma prova que vai ajudar você a obter conseguir o seu objetivo, a gente vai direcionar você para aquilo que você realmente precisa. Ficou claro isso? Beleza? Queridos, estamos finalizando mais um bloco de questões. Tem mais coisa pela frente. Vamos estudar! Vamos para a questão 21? O sinal indicativo de crase é obrigatório. Crase, galera, surta! Mas é fácil, galera. Você já sabe que para ocorrer crase, fica de olho na regência, se tem preposição a e o que vem depois. Eu quero uso obrigatório, hein? Não vamos abrir mão do enunciado.
A substituição de computadores por outro tipo de aparelho tem provocado a queda no número de lojas. Quem provoca alguma coisa ou provoca alguém. Nesse caso, provocar é gerado, né? Se tem, pede complemento sem preposição, se não tem preposição, a gente não discute, nunca vai haver crase. Esse a é um mero quê? Artigo da palavra queda. B. As empresas especializadas em informática começaram a criticar. Queridos, criticar é verbo. Uma das regras básicas de proibição de crase é antes de verbo não ocorre crase, não tem artigo. Esse a é uma mera preposição. C. A transformação da iluminação artificial deve-se a alguma coisa. Tem preposição? Tem. Se algo se deve a. E dedicação é uma palavra feminina. Opa! Vamos botar aqui? Segura aí. D. Os grandes magazines vendem aparelhos eletrônicos modernos a preço de custo. Gente, preço é palavra masculina. Se a palavra é masculina, esse a é uma mera preposição, porque artigo masculino não é o a, né? E letra E. O uso de novas tecnologias na iluminação artificial possibilita a redução. Possibilitar é um verbo que pede complemento sem preposição. Sem preposição não ocorre crase. Esse a aí é artigo. Ó. Na frente aqui, ó. Deixa eu sair. É artigo lá do outro lado. Lá na pontinha da palavra redução. Viram aí? Então, nesse caso, não tem crase. Realmente, a resposta da nossa questão é a letra C de casa, porque eu tenho a preposição de deve-se, né? Preposição a, se algo se deve a, e dedicação também é palavra feminina. Correto, galera? Resposta da questão número 1, letra C.